Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje nós vamos aprender o que é intersecção de conjuntos. Nós temos aqui dois conjuntos que já utilizamos nas aulas anteriores. O conjunto A contém os elementos 1, 2, 3 e 4, enquanto o conjunto B contém os elementos 3, 4, 5, 6 e 7. A interseção entre A e B contém os elementos que fazem parte ao mesmo tempo dos dois conjuntos. Vamos fazer o diagrama de Venn aqui do lado, representando o conjunto A, o conjunto B, e esse espaço que nós vamos marcar de amarelo é a interseção entre os conjuntos. Agora vamos escrever os números. Os elementos que pertencem apenas ao conjunto A são 1 e 2. Os elementos que pertencem apenas ao conjunto B são 5, 6 e 7. 3 e 4 pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. 3 e 4 formam a interseção entre os conjuntos A e B. Escrevendo de uma maneira um pouquinho mais formal, a interseção entre dois conjuntos é composta por elementos tais que esses elementos pertençam ao conjunto A e também pertençam ao conjunto B. A interseção também tem algumas propriedades muito importantes. A primeira propriedade é a seguinte: a interseção entre o conjunto A e ele mesmo é igual ao próprio conjunto A. O nome dessa propriedade é idempotente. A segunda propriedade é a interseção entre o conjunto A e o conjunto universo é o próprio conjunto A. Esta propriedade recebe o nome de elemento neutro. O conjunto universo é o elemento neutro da intersecção entre conjuntos. A terceira propriedade é a seguinte: a interseção entre A e B é igual à interseção entre B e A. O nome dessa propriedade é comutativa. Esta é a propriedade comutativa. A quarta propriedade é a seguinte: a interseção entre A e a interseção entre B e C é o mesmo que a interseção entre A e B, interseção com C. Esta propriedade recebe o nome de associativa. E quando dois conjuntos não possuem nenhum elemento em comum? Quando isso acontece, a interseção entre esses conjuntos é o conjunto vazio. E nós dizemos que A e B são conjuntos disjuntos. E agora, para finalizar essa aula, nós vamos fazer uma fórmula que relaciona interseção e reunião de conjuntos. Suponha que você tem um conjunto A e um conjunto B. Estes dois conjuntos têm alguns elementos em comum. Esses elementos em comum formam a interseção entre A e B. Se nós retiramos do conjunto a interseção entre A e B, que é isso aqui que nós pintamos de rosa, nós temos A menos a interseção entre A e B. E agora nós vamos retirar do conjunto B a interseção entre A e B. Então nós temos B menos a interseção entre A e B. Se nós somamos tudo isso, o que nós temos na verdade é a união entre A e B. A união entre A e B é o mesmo que A menos interseção entre A e B mais interseção entre A e B. Nós podemos anular esses dois termos. Mais B menos a interseção entre A e B. Se nós reescrevemos essa fórmula aqui embaixo, nós temos o seguinte: A reunião B é igual a A mais B menos a interseção entre A e B.
Isso vale também se nós pensarmos em número de elementos. O número de elementos de A reunião B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção entre A e B. Portanto, agora você já sabe a relação entre a reunião de dois conjuntos e a interseção de dois conjuntos. Essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula tem um exemplo, tá joia? Um grande abraço e até a próxima.